O pastor Cícero acreditou, me ensinou a ler a Bíblia. Ainda lembro daqueles presentes que o pastor Cícero me deu. Incentivava a gente a estudar a palavra de Deus. E eu quero dizer, pastor Cícero, que eis aqui uma semente do seu trabalho. Amém? E quero dizer também, irmãos, que com o exemplo do pastor Cícero, nada que nós fazemos para Deus é em vão. E quero dizer também, irmãos, que ninguém é um caso perdido nas mãos de Deus. O irmão Cícero não falou, mas eu sou um ex-dependente químico, ex-usuário de droga, sou um ex-punk. Passei por muitas situações em que Deus transformou a minha vida radicalmente. E eu quero dizer que ninguém é perdido, ninguém está perdido. Nas mãos de Deus todos podem ser transformados. Aleluia. Meus irmãos, as horas já se avançam, mas antes de pregar também quero deixar uma palavra de incentivo. Este negócio que o pastor fez foi um negócio de Deus. O pastor não me falou se há alguém reclamando ou alguém achando ruim, mas eu senti de falar isso. Deus está neste negócio. Quero usar as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que as pequenas tribulações momentâneas não podem ser comparadas com o peso de glória que há de vir. Isso que nós estamos passando aqui, se reunindo, apertadinhos aqui, né? Você pode achar, mas tinha uma igreja feita, um templo já formado. Deus está nesse negócio, amém? Daqui a um tempo vocês vão olhar para trás e vão louvar a Deus e falar: obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de mudar. Amém? Irmãos, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo 2. Quem tiver com a Bíblia, por favor, nos acompanhe. E se você estiver vendo alguém do seu lado sem a palavra de Deus, por favor, compartilhe a palavra de Deus com esta pessoa. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos. Pastor Cícero, acho que eu já estou ficando velho. Não estou enxergando. Quantos encontraram? Digam amém. Livro do profeta Joel. É depois do livro do profeta Daniel, depois de Oséias, antes de Amós. Fica bem aí nos profetas menores, como eles dividiram a Bíblia. Joel capítulo 2, versículo de número 12, diz o seguinte: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Versículo de número 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor,
e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnios dele, dizendo: porque onde está o seu Deus? Versículo de número 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Meus irmãos, desculpem a leitura, porque eu acredito que estou precisando de óculos. Amados irmãos, eu quero pregar nessa noite no texto que acabamos de ler. Eu preciso falar algumas coisas aqui, das quais o Senhor me entregou ontem à noite. Quando o pastor Cícero nos ligou, eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Eu carrego comigo, irmãos, um sentimento de grande peso. Eu costumo dar aula, às vezes com liderança de equipe, a gente fala muito com o povo, né? Às vezes em reuniões fora a gente fala muito com as pessoas, mas quando se trata de igreja, eu carrego o peso de uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, nós não falamos para qualquer povo. Nós falamos para um povo escolhido por Deus. E de cada palavra que o pregador fala, a gente tem que ter certeza de uma coisa: nós prestaremos conta um dia. É por isso, para você que prega, ou você que quer pregar, é muito bom, mas saiba, há uma responsabilidade muito grande. E eu, orando a Deus, falei: Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? E o Senhor me entregou o que eu quero falar com a igreja nesta noite. Eu quero pregar sobre como Deus age em meio às dificuldades da vida. Você já parou para pensar, irmãos, as situações que você já passou? Quantas vezes você já parou para relembrar aqueles momentos de dificuldade que você viveu? Ou talvez você possa estar passando por um momento de dificuldade agora. Você pode não estar crente como era para ser. Você pode estar passando por alguma dificuldade, seja ela na área de saúde, financeira. Você já parou para lembrar de como era a sua vida antes, ou como está hoje? E às vezes você pode estar passando por algum tipo de dificuldade. E eu quero falar justamente sobre isso, como Deus age em meio às nossas dificuldades. O texto que acabamos de ler, irmãos, ele nos mostra uma coisa: que em meio às nossas dificuldades, nós nunca estamos sós. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí? Diga para ele assim: olha, você nunca estará só. Você nunca vai estar só. Você pode se sentir abandonado pelos seus pais. Você pode se sentir abandonado pelos seus filhos. Você pode se sentir abandonado pela sua família. Você pode se sentir abandonado até pela sua igreja. Mas Deus não te abandona. É a primeira coisa que eu aprendo quando eu leio o livro de Joel. Deus não te abandona. Deus jamais vai te abandonar, irmão. O livro de Joel, ele fala de uma história muito interessante. A palavra de Deus diz que Deus decidiu mandar uma praga de gafanhoto para aquela nação. Aquela nação não estava mais servindo a Deus como deveria servir. Eles não estavam mais buscando a Deus como deveriam buscar. Deus decide repreender aquele povo.
A palavra de Deus diz que Deus só repreende as pessoas que Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz que Deus, Ele açoita todos que ama e repreende todos aqueles que recebem por filho. Provérbios capítulo de número 1, versículo 23 diz que aquele que atenta para a repreensão do Senhor, este receberá copiosamente do Espírito Santo de Deus. Deus repreende as pessoas que Ele ama. Aquela nação, ela estava em pecado. Deus decide então mandar uma praga de gafanhoto àquele lugar. E a Bíblia fala que foi algo tão sério e tão pesado que a economia nacional daquele lugar estava abalada. Joel, um profeta de uma nação chamada Judá, se levantou naquela cidade para falar: olha, o que está acontecendo é porque nós estamos em pecado. Nós precisamos voltar a Deus, se converter. A Bíblia fala que gafanhotos estavam destruindo aquela cidade. Imagine um local, irmão, onde a economia, a base estrutural da cidade é a agricultura. Tudo que é produzido naquele lugar, as pessoas vivem de agricultura. Os animais do campo precisam de alimento que é feito através da agricultura. O símbolo de paz daquele lugar, as árvores frutíferas, fazia parte da agricultura. E tudo estava sendo destruído pelos gafanhotos. E como se não bastasse, a Bíblia fala que naquela época houve uma grande seca. A gente fala em gafanhoto e não imagina a destruição que aqueles bichinhos fazem. Eu li um artigo na uma revista americana há um tempo atrás, e eles falaram especificamente sobre alguns tipos de gafanhotos que existem na Ásia e existem naquela região ali do Egito, de Jerusalém, naquelas regiões. E eles falaram que os ovos que os gafanhotos colocam no chão, eles podem sobreviver 3 anos sem um pingo d'água. Que quando eles eclodem com a umidade, quando o gafanhoto nasce, ele não sabe nem voar, mas a primeira coisa que ele faz já é ir comendo as frutas e as verduras e tudo que tiver, mato, o que tiver na frente ele vai comendo. Em cerca de 6 meses, poucos gafanhotos podem se transformar em bilhões. Os gafanhotos, eles são tão resistentes que eles conseguem atravessar o mar. Eles voam cerca de 350 km por vez. Quando eles se cansam, eles param em cima da água do mar, descansam, depois voam de novo até chegar onde eles querem. É uma praga muito resistente e destruidora. Israel estava sendo assolado por essa praga. A história conta, irmãos, que diante disso tudo que estava acontecendo, a economia estava sendo abalada, não havia mais lugares em pé para guardar trigo, porque não havia trigo. O versículo 17 de Joel, do capítulo 1, diz que os animais estavam morrendo de fome. E diante dessa desgraça nacional que estava acontecendo, um homem de Deus se levanta e fala: olha, o que nós precisamos é voltar-se a Deus. O capítulo de número 2 começa dizendo: olha, toquem as buzinas em Israel, toquem o shofar, faça grande alarido, convoquem o povo para jejuar, convoquem o povo para clamar, convoquem o povo para buscar a Deus, que Deus vai começar a agir. Aleluia. Aquele profeta, ele começa a chamar o povo a buscar a Deus. O versículo que nós lemos, o versículo de número 13, eu entendo aqui que o profeta estava chamando o povo para o arrependimento. Aquele povo, ele já conhecia a Deus.
Ele não era um povo lá de fora do mundo, não. Era um povo que conhecia a Deus. E ele falou para aquele povo: olha, vocês precisam se converter. Aleluia. Aleluia. Convertei-vos a Deus, e isso de todo o vosso coração. Meus irmãos, a primeira coisa que as pessoas devem fazer é se converter. E eu quero perguntar para você: você sabe o que é conversão? Irmão, isso é tão básico, mas é o que Deus me deu. O que é converter-se? A palavra converter, irmão, significa mudança total de atitude e de direção. É a pessoa que estava caminhando para lá, ela vira 180 graus e começa a caminhar para cá. Isso é conversão. Converter-se significa retornar para alguma coisa, voltar-se ou simplesmente arrepender-se. Aleluia. Há um problema muito sério na igreja que se diz evangélica no Brasil. As pessoas aceitam a fé religiosa evangélica, mas não se convertem. O maior exemplo é de pessoas que hoje vão para a igreja e dizem que aceitou Jesus, amanhã estão no mundo fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque elas não se converteram. Conversão significa arrepender-se do seu passado, da sua vida errada que você tinha. Enxergar a cruz de Cristo e falar: eu aceito esse Jesus e vou me converter. Os meus maus caminhos eu vou deixar. Isso é conversão. O versículo 13 diz ainda: olha, isso tem que ser feito de todo o vosso coração. Há um problema muito sério, irmãos, na igreja de hoje. Eu não estou falando da igreja aqui em Barroquinha. Eu estou falando da realidade que a gente assiste na televisão, das revistas evangélicas que a gente lê por aí. As pessoas não pregam mais o Cristo crucificado. As pessoas não pregam mais sobre a necessidade de se converter. Na maioria das igrejas hoje, quem está no centro não é mais Jesus e a cruz. Quem está no centro é o homem. Quem deve estar no centro da igreja, quem deve estar nas nossas mensagens, quem deve estar nas nossas pregações é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mas algumas igrejas estão pregando só para o homem. É vitória para cá, é vitória para lá. É o homem no centro. Olha, vem para cá, que você vai receber casa, carro, vai sair do aluguel, vai ter um casamento bom. E só pregam isso, irmão. Eu quero dizer que as pessoas que estão pregando assim, elas precisam se converter. E se você pensava assim, irmãos, você precisa se converter. O homem, ele não pode estar no centro das atenções. Quem deve estar no centro das atenções é Jesus Cristo. A glória deve ser dada a Jesus, não a nós. O louvor, a majestade tem que ser dado a Deus, não a nós. Se Deus quiser te abençoar, glória a Deus, Ele quis te abençoar. Se Ele não quiser também, glória a Deus por isso, Ele quis assim. É isso que eu entendo por evangelho. Olhe para a Bíblia, irmão. Os discípulos de Jesus, eles se tornaram ricos ou pobres quando foram para Jesus? As pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, no começo, eles ficaram ricos? Ganharam carros e posições? Não!
Esse evangelho que estão pregando é heresia, não pode ser aceito, isso está errado. E o profeta Joel está falando: convertei-vos a Deus, e isso de todo o vosso coração. Aleluia. Será que alguém que ama Jesus, alguém que diz que é servo de Jesus, está disposto a ver Cristo com uma coroa de espinhos na sua cabeça e querer uma coroa de louro, de vitória na sua? Uma pessoa que olha e vê Jesus crucificado na cruz, essa pessoa quer ser levantada no ministério, nos ombros das pessoas, em meio a aplausos. Precisamos rever o nosso conceito de fé, irmãos. Você precisa ver se vale a pena realmente carregar a cruz. Se você acha que precisa ganhar dinheiro, então volte para o seu trabalho, para as suas fazendas, para os seus negócios. Tire o máximo de proveito que você puder. Mas deixe-me lembrar uma coisa para você nesta noite. Esta noite podem pedir a sua alma e o que tu tem preparado para Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aleluia. Aleluia. Convertei-vos a Deus, e isso de todo o vosso coração. Aleluia. O versículo de número 13 diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não somente as vossas vestes. Era um costume, irmão, lá em Israel, em Jerusalém, quando havia alguma coisa que as pessoas queriam mostrar a sua religiosidade, ou a sua raiva, ou a sua tristeza, ou o seu clamor a Deus, eles rasgavam as suas vestes. E as pessoas olhavam e falavam: aquele ali está buscando a Deus. Rasgou a veste. Aquele ali está clamando a Deus. E o profeta Joel vem e fala: olha, rasga as vossas vestes não. Antes, rasguem o vosso coração na presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Sabe o que o profeta Joel está nos ensinando aqui? Ele está falando: diga não à religiosidade e diga sim à verdadeira adoração. Em Parnaíba, algum tempo atrás, acredito que lá na igreja do irmão Marcos, eu disse algo que Deus me incomodou a dizer. É muito fácil ter a aparência de crente, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas não têm mais aparência nem de crente. Misericórdia. Mas é muito fácil. Basta eu comprar uma Bíblia grande, preta, bonita como essa, um quarto de um salário mínimo. Compro um terno desse de R$150, uma camisa bonita, uma gravata de zíper de R$5, me visto a caráter e ando na rua assim. Todo mundo vai olhar e falar: olha o crente ali. Mas o que a Bíblia fala para nós é que a aparência ela não é tão importante assim. O que o profeta Joel está dizendo, ele fala: olha, não adianta rasgar as vossas vestes sem ter um coração quebrantado na presença de Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta viver de aparências. Deus enxerga você assim como você é. Uma das maiores denúncias que Jesus fez quando esteve nessa terra foi contra os fariseus. Lucas capítulo 11, versículo de número 16, se eu não me engano, Jesus disse: olha, não adianta limpar o exterior do copo, o exterior do prato. Vocês amam isso, mas eu quero dizer para vocês: purifiquem primeiro o vosso interior. Não adianta ser como um sepulcro caiado, bonitinho, mas por dentro está fedendo a rapina, a imundícia, a carne podre. Não adianta viver de aparência, irmãos.
Quer ser ouvido por Deus? Comece a quebrantar o seu coração hoje à noite neste lugar. Quer a resposta de Deus? Derrame o seu coração na presença de Deus. O salmista Davi disse que Deus não rejeita um coração quebrantado e compungido. Não há coisa que Deus resista do que um coração quebrantado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Joel disse: olha, rasguem os vossos corações e não a sua veste. Irmãos, é importante a gente ter uma aparência diferente. Sim, é muito importante. É bíblico até. Nós não podemos causar escândalo, sensualidade, é errado. Mas o problema do cristianismo que está sendo dito por alguns no Brasil hoje é que nós devamos viver uma vida de aparência, mas o nosso interior está sendo corrompido cada dia, cada dia. Pessoas que vão para a igreja 20, 30 anos, 15 anos, 10 anos, mas que têm uma vida de apenas religiosidade. Pessoas que não conseguem mais dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Pessoas que não têm mais consciência do lugar santo que estão pisando. Pessoas que não respeitam mais a presença de Jesus no nosso meio. Vivendo uma vida de religiosidade. Eu costumo dizer que as pessoas hoje não estão se convertendo, estão trocando de religião. Sai de uma vivência de uma religião para viver outra religião. E eu quero te dizer uma coisa: cristianismo não é religião. Glória a Deus. Cristianismo é experiência real com Jesus Cristo. Cristianismo é experiência real com o Espírito Santo de Deus. Cristianismo é ter uma vida dedicada e voltada para Deus. Não é religião. Aleluia. E se você já entendeu isso, glória a Deus. E se você ainda não entendeu isso, entenda esta noite. Eu suplico a ti, meu irmão, entenda esta noite. Você não está em uma religião. Você está aqui adorando a Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Deus de toda a eternidade. Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. No versículo de número 17, o profeta Joel traz outra afirmativa. E essa é direcionada para o alto escalão. Ele fala: chorem os ministros de Deus. Se quebrantem os sacerdotes do Senhor. O maior exemplo dentro de uma igreja, irmão, é do líder. Um sábio mestre que eu tive o prazer de tê-lo na minha vida, ele disse o seguinte: quando o líder corre, a igreja anda. Se o líder parar, a igreja cai. O profeta Joel, ele começa a falar para o alto escalão da igreja: olha, vocês precisam buscar a Deus. Vocês precisam buscar ao Deus Todo-Poderoso. Vocês precisam chorar. Sabe o que eu entendo aqui com Joel falando? Que não importa se você é líder ou liderado. Não importa se você é pastor ou o último crente que está sentado lá atrás. Não importa. Nós somos todos iguais. Todos nós precisamos buscar a Deus. Todos nós precisamos todos os dias nos prostrarmos e reverenciar a Deus, e chorar na presença de Deus, e buscar a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.